programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo ao programa Hora de Estudo Bíblico. Antes de continuarmos com o nosso estudo das Escrituras, vamos ver mais uma palavra da Bíblia. Cheguei à conclusão de que é importante compreender o significado das palavras na Bíblia para entender o que a Bíblia quer dizer. Palavras que usamos várias vezes, mas nem sempre compreendemos o seu significado. Eu espero que esteja sendo uma grande ajuda para você. A palavra que vamos ver hoje é jejum. Jejuar significa abster-se de comida ou bebida por um período de tempo. No dia da expiação, os judeus deveriam jejuar. Em Levítico 16, versículos 29 a 31, isso era chamado de aflição de suas almas. Mas há outras referências no Antigo Testamento sobre o jejum. Segundo Samuel 12, 16, Esdras 8, 21, Isaías 58, de 3 a 5, no livro de Joel, capítulo 1, versículo 14 e capítulo 2, versículo 15. O jejum nem sempre estava associado com a religião ou a adoração. Às vezes, o jejum era praticado quando um ente querido estava doente, como em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, ou quando alguém morria, como em 1 Samuel 31, 13. No Novo Testamento está relacionado à oração em várias passagens, mas não em todos os casos. Nós podemos ver isso em Mateus 17, 21, Marcos, capítulo 9, versículo 29, Lucas 2, 37 e Atos 10, versículos de 30 a 32. O jejum era praticado pelos fariseus, de acordo com o que diz Mateus 9, 14, e pelo menos 2 vezes por semana, como diz Lucas 18, 12. O Senhor Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites em Mateus 4, versículos 1 e 2. E os apóstolos jejuaram depois do Pentecostes em Atos 13, versículos 2 e 3. Nas epístolas do Novo Testamento não existem ordens específicas onde os cristãos são obrigados a jejuar, mas ocasionalmente pode ser feito quando ocorre um problema em particular ou quando estamos levando um peso e nos entregamos à oração sem pensar em comida e bebida. Tempos periódicos de jejum podem contribuir para uma melhor saúde física. Muito bem, vamos continuar nosso estudo na Epístola de Efésios, mas antes vamos buscar ao Senhor em oração. Querido Pai, queremos te agradecer por mais um dia de vida e pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Agradecemos pelo privilégio de compartilhar a Tua verdade com os outros, que este programa possa honrar o Senhor Jesus Cristo e edificar aqueles que nos ouvem. E aqueles que não são salvos, Senhor, que possam ser alcançados com o Evangelho de Cristo e vir a conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal nesse dia. Pai, supre as necessidades de cada filho teu. Conforta os corações aflitos, daqueles que estão enfrentando problemas espirituais, emocionais, físicos e materiais. Nós pedimos tudo isso e oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Vamos ver agora algumas características maravilhosas, os resultados gloriosos de termos sido salvos pela graça de Deus. Vamos ver em parte o que o amor, a misericórdia e a graça de Deus fizeram pelo Filho de Deus. Primeiro, diz que Deus nos deu vida em Cristo. Observe as palavras do versículo 5. Nos vivificou juntamente com Cristo. Nos vivificou. Significa, nos deu vida. No capítulo 2, versículo 1 diz, e nos vivificou, ou seja, nos deu vida. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus tem vida. Portanto, quando Paulo escreve aqui, nos vivificou, está simplesmente dizendo que você estava morto espiritualmente, mas agora você está vivo espiritualmente. Ser vivificado por Deus é receber a vida eterna, a vida de Deus. O crente passa pela mesma experiência espiritual. Jesus passou fisicamente. Romanos 6,6 nos diz que fomos crucificados com Cristo.
Isto é muito importante porque às vezes eu ouço pregadores que dizem: crucifique-se a si mesmo. Você deveria ser crucificado com Cristo. Querido amigo, nós já fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem foi crucificado com Ele. Fomos crucificados com Cristo. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Romanos 6, versículo 8, nos lembra que quando morremos com Cristo, fomos crucificados com Ele, identificados com Cristo, embora não fisicamente. Isto é identificação. Quando Adão pecou, nós pecamos. Claro que não estávamos no jardim do Éden quando Adão pecou, mas somos descendentes de Adão e, portanto, herdamos a natureza dele. O pecado de Adão passou para nós. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, aqui vem o Senhor Jesus Cristo, o último Adão, e leva os pecados do mundo e carrega-os em seu próprio corpo na cruz. Ele morre por nós e toma o nosso lugar na sua morte sacrificial. E assim, quando Cristo morreu, nós morremos também. Quando Adão pecou, nós pecamos. Portanto, quando Cristo morreu, nós nos identificamos com Ele na sua morte. Somos identificados com Cristo e sepultados com Cristo. Isso é simbólico, não é literal. Romanos 6,4 diz: de sorte que fomos sepultados com Ele. Somos identificados com Cristo em sua morte, sepultamento e também ressurreição. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Quando Cristo morreu a nossa morte, nós morremos com Ele. Queridos, quando fomos salvos, significa que estávamos mortos e revivemos. Nos foi dada uma vida que não possuíamos antes. A mesma vida que dá poder, o poder que foi demonstrado quando o nosso bendito Senhor Jesus deu a vida aos mortos. Por exemplo, as Escrituras mencionam que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou 3 pessoas. Agora, Ele ressuscitou muito mais. Mas existem apenas 3 registros do Novo Testamento: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, irmão de Maria e Marta. Jesus deu vida para essas pessoas mortas. E então, depois que Ele morreu na cruz e estava no túmulo por 3 dias e 3 noites, Ele saiu da morte e da sepultura. O que eu estou dizendo aqui é que o mesmo poder vivificador que Jesus demonstrou quando Ele ressuscitou pessoas da morte e quando Ele mesmo ressuscitou, esse mesmo poder vivificador está operando ao dar uma nova vida ao pecador, para o pecador que estava morto espiritualmente. Em João 5:25, Jesus disse: vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Este é o poder em ação quando alguém nasce de novo. A voz de Deus é a voz de poder, e quando o homem ouve e crê na palavra de Deus, ele passa da morte para a vida. Vemos isso em João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Os homens não obtêm essa vida através das águas do batismo, ou através da ceia do Senhor, ou sendo membro de uma igreja. O homem recebe essa vida ouvindo e crendo na palavra de Deus. De acordo com Romanos 10:17, lemos: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, que é a palavra da vida, é desprezada, o mesmo Deus que dá vida nova para o pecador, um dia irá banir o incrédulo da sua presença para sempre. Isaías 55:3 diz: ouvi e vossa alma viverá. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Na parábola do semeador, da semente da terra, Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Tiago, capítulo 1, lemos: seja pronto para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Deus nos deu 2 ouvidos e somente uma língua. Ele quer que sejamos prontos para ouvir e tardios para falar. Se fôssemos tão rápidos para ouvir como somos para falar, então cresceríamos muito mais espiritualmente. A palavra de Deus é que dá a vida, é vivificadora. A vida espiritual vem de Deus através da sua palavra. Deus quer colocar sua vida em cada pecador. Esta é a sua vida, e só fará isso pelo poder vivificador de sua palavra e do Espírito Santo.
Receber esta vida espiritual é algo instantâneo, no momento em que nós, pelo poder do Espírito Santo, cremos na palavra de Deus e recebemos o Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu e saiu vivo da tumba. Da mesma forma, o pecador que crê recebe a vida de Deus, que é espiritual e eterna. Quando alguém nasce de novo, essa pessoa não tem que esperar para receber a vida de Deus, ela tem a vida de Deus neste momento. O segundo milagre da misericórdia de Deus, seu amor e sua graça, é que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Veja o versículo 5 que diz que Ele nos vivificou, isto é, nos deu vida. O versículo 6 diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Esta, sem dúvida alguma, é uma verdade maravilhosa. A vida que Deus nos deu e a ressurreição dos mortos não são a mesma coisa. Vivificar e ressuscitar são coisas diferentes. Vivificar significa dar a vida e ressuscitar é colocar esta vida que nos foi dada na sua posição. Através da vivificação, Deus nos deu uma nova posição no mundo. Deixe-me ilustrar isso. No Evangelho de João, capítulo 11, lemos o milagre da ressurreição de Lázaro dentre os mortos. Maria e Marta sabiam que Lázaro estava morto quando o Senhor as chamou. Lemos em João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Lembre-se que Lázaro estava morto há alguns dias e seu corpo já tinha começado a se decompor. E então lemos no versículo 44: E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Bem, ele tinha vida, mas estava com as mãos e os pés atados e o rosto envolto num lenço. Ele apareceu vivo. Deus o chamou dentre os mortos, estava vivo, mas ainda estava envolto com ataduras. E quando ele apareceu, o nosso Senhor tinha algo importante a dizer. Observe o que o Senhor disse em João 11:44. Desatai-o e deixai-o ir. Portanto, vemos que Lázaro estava vivo, mas não tinha liberdade. Em contraste com a condição de Lázaro, quando ele recebeu vida, quando João e Pedro entraram no túmulo de Cristo, eles encontraram os panos que envolviam o corpo na sepultura. Vemos que Lázaro ainda estava envolto em ataduras, mas quando o Senhor Jesus Cristo deixou o túmulo, ele estava vivo e livre. Quando Lázaro saiu da sepultura, ele estava vivo, mas não estava livre. Há muitos cristãos, professos, que são como Lázaro. Enquanto testemunham ter recebido uma nova vida em Cristo, pouco ou nada conhecem da maravilhosa liberdade que vem juntamente com essa nova vida. Há alguns cristãos que ainda estão atados com as vestes do túmulo, com os panos da lei, da tradição, do mundanismo, da incredulidade e da carnalidade. Como você pode ver, meu querido amigo, soltar as ataduras do corpo morto era a condição de exercer a vida em sua própria esfera. Lázaro ainda estava amarrado com as faixas e não podia mover-se como uma pessoa viva. E se as ataduras não tivessem sido removidas, Lázaro voltaria para o túmulo em pouco tempo. Quando nosso Senhor dá vida espiritual, Ele liberta o pecador das ataduras, que representam a escravidão da lei, a escravidão do pecado e a escravidão da carne. É muito triste encontrar pessoas que dizem ser crentes em nossas igrejas, envoltas em ataduras da morte, e é difícil diferenciá-los daqueles que estão espiritualmente mortos em seus delitos e pecados. Seu comportamento não é diferente de um descrente. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Vida, mas não liberdade. Que tragédia! A ressurreição do crente com Cristo é ficar livre das ataduras do pecado. Quando recebemos vida, somos libertos da pena do pecado e da culpa do pecado. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão vivos em Cristo. A ressurreição do crente com Cristo nos livra da penalidade do pecado e da culpa do pecado, mas às vezes encontramos crentes ainda envoltos com as ataduras da sepultura. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, é o propósito que Deus estabeleceu para nós. Queridos, a nossa ressurreição espiritual é começar a andar em novidade de vida. Voltando a Romanos capítulo 6, Paulo fala de forma clara que você não pode perdê-la. Ele diz no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Lázaro não podia andar, estava envolto nas roupas da sepultura. Ele não podia falar, tinha um lenço cobrindo a sua cabeça. Será que você pode caminhar com Cristo e falar de Cristo em novidade de vida? A palavra caminhar aqui significa comportamento, um modo de vida. Nosso modo de vida reflete que temos a vida de Deus em nós? Isto é o que Paulo está falando em Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 6. Romanos 6 explica como Deus lida com o pecado e com a natureza do crente. A velha natureza do crente, com as suas possibilidades e potenciais para o pecado, não será erradicada na vida presente. Em vez de falso ensino sobre a erradicação do pecado, a Escritura mostra claramente a verdade da identificação do crente com Cristo. Querido amigo, o nosso Senhor não somente morreu pelos nossos pecados, de acordo com o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 13, mas também morreu para o pecado de uma vez por todas, como vemos em Romanos 6, 10. Para Deus, nós já morremos com Cristo para o pecado. Mas Cristo não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou dos mortos para andar em uma nova forma de vida. E se nós, cristãos, fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos 6, 5. Ninguém pode compartilhar a vida ressuscitada de Cristo se não morreu com Ele, se não foi vivificado com Ele. Cristo não morreu sua própria morte, mas morreu a nossa morte. Da mesma forma, quando Ele ressuscitou dentre os mortos, fomos ressuscitados juntamente com Ele. Agora, é um fato fundamental a pessoa salva ter sido ressuscitada com Cristo através de um ato surpreendente e misericordioso de Deus. Ele entrou na história humana e fez com que o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, fosse plenamente humano, uma união perfeita, misteriosa e única. A vida do perfeito Filho de Deus com a descendência de Adão, marcada pelo pecado. Pense sobre isso. Nós, que somos marcados pelo pecado, nascidos em pecado, formados na iniquidade, pecadores por prática, somos levados a uma união perfeita e única com o Senhor Jesus Cristo, em virtude do fato de que Deus compartilha a sua própria vida. Há alguns crentes professos que não romperam completamente as cadeias da velha vida, mas um futuro glorioso está esperando por cada pessoa redimida. Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Meu amigo, você diz que é um cristão? Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3, versículos 1 e 2. Desate-o e deixai-o ir. Disse o Senhor Jesus sobre Lázaro. Se você tem vida hoje, Deus pode conceder que você desfrute de liberdade. Não liberdade de fazer o mal, mas a liberdade de fazer o bem. Agora, há outro milagre do amor, misericórdia e graça de Deus. Está no versículo 6 de Efésios 2. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabemos que Ele não apenas ressuscitou dentre os mortos, mas subiu aos céus. Podemos ver isso claramente em Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. Efésios 4:8 nos diz que Ele subiu ao alto. Filipenses 2:9 nos diz que Deus o exaltou soberanamente. Hebreus capítulo 1 diz que assentou-se à destra da majestade nas alturas. Onde está Jesus agora? Cristo subiu aos céus e neste momento Ele está falando espiritualmente com o cristão. O cristão foi trazido do inferno para o céu. Essa experiência não foi concluída na vida presente, porque não estamos no céu agora, estamos na terra. Mas isso está perfeitamente definido em um sentido espiritual. Assim como a ressurreição e a vivificação não são a mesma coisa, a ascensão também não é. No Antigo Testamento ninguém, exceto o sumo sacerdote, podia entrar no santo lugar, e quando ele fazia, estava representando toda a nação de Israel. E por quê? Porque ele tinha os nomes das tribos nos ornamentos do seu peito e ombros. Cristo é o nosso sumo sacerdote, fiel e misericordioso, conforme o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Ele é Jesus, o Filho de Deus, que foi para os céus e está ali como nosso representante.
Da mesma forma que o sumo sacerdote no Antigo Testamento entrava no Santo dos Santos representando o povo, assim o Senhor Jesus Cristo é o nosso representante no céu. Ele está sentado à destra de Deus, e porque está lá, nós também estamos lá com ele. Podemos ver que Deus aceitava os israelitas através dos sacrifícios que eles traziam quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E Deus nos aceita em Cristo por causa do sacrifício que ele sofreu, agora que ele entrou no lugar santíssimo. A maravilha e glória de tudo isso é que quando o eterno Filho de Deus deixou o céu e veio a esta terra, pagou a nossa dívida e nos livrou da morte e do inferno e nos levou de volta com ele. Aqui temos o surpreendente alcance da graça de Deus e a elevada posição do cristão em Cristo. Ele não somente nos amou e limpou de nossos pecados, mas também nos fez reis e sacerdotes de Deus, como lemos em Apocalipse 1, versículo 6 e capítulo 5, versículo 10. Nós somos um sacerdócio santo. Isto é o que diz 1 Pedro 2, versículos 5 e 9. Isto é verdade para todo membro do corpo de Cristo. Todo membro da verdadeira Igreja de Cristo é um sacerdote real, santo, chamado para o ministério de intercessão para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E que privilégio maravilhoso é ser um cristão! Você já pensou, antes de começarmos a estudar esta epístola aos Efésios, como somos ricos em Cristo? Nossa posição é tão elevada que deveria levar-nos a permanecer no temor e louvar a Deus, de quem recebemos todas essas bênçãos. E amigo, se você está ouvindo agora o programa e nunca foi salvo, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E assim, também poderás desfrutar das riquezas da graça, as riquezas da bondade e as riquezas da glória de Deus. Pai amoroso, grava estas palavras em cada coração. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.